Here's a proposition for you. You're gonna give me your jacket, your helmet, and your motorcycle, and in return, I'm gonna let you keep your hand. Take it. What, no smile? Nesse vídeo eu vou mostrar como era parecida a imagem da mulher na Grécia Antiga com o que acontece hoje na mídia. Eu sigo a apresentação de uma doutora em História Clássica de Cambridge, Mary Beard, no livro Mulheres e Poder, um manifesto. Link para compra na descrição. O que ela faz nesse livro é estudar principalmente a questão da voz pública da mulher na Grécia Antiga. Ela encontra na Odisseia o primeiro caso de silenciamento machista já documentado, a primeira vez na história em que um homem mandou a mulher calar a boca e voltar ao seu lugar. A cena é a seguinte. Penélope e seu jovem filho Telêmaco têm uma discussão, em que ela pede para ele mudar a música, basicamente, porque os bardos estão cantando uma canção triste sobre as dificuldades do retorno da Guerra de Troia, e ela, preocupada com o marido que está justamente nessa aventura, não quer ouvir nada disso. E aí o Telêmaco, que ainda é só um molequinho, responde assim: Mãe, volte para seus aposentos e retome seu próprio trabalho, o tear e a roca. Discursos são coisas de homem, de todos os homens, e meu, mais do que de qualquer outro, porque meu é o poder nessa casa. E ela volta, ela acata a ordem dele. E esse é o momento, segundo a Mary Beard, em que o Telêmaco deixa de ser um menino e se torna um homem na história. É que para ela, no Homero, é uma marca do amadurecimento do menino o momento em que ele se prova capaz de silenciar as mulheres. Mas o mais importante é que o termo em grego que aparece nessa história, quando o Telêmaco diz que o discurso é coisa de homem, é mutus. Mutus, que foi traduzido como discurso aqui, é a palavra que deu em mitologia. Ela significa o que se diz. O ponto é que para eles, a mulher não fala o que se diz, ela fala de um lugar específico dela. Não é que ela não pode falar, é que a fala dela não tem peso, não tem eficiência pública. Mutus é o discurso público abalizado, em oposição à tagarelice das mulheres. Fica mais fácil entender essa questão com o que ela fala sobre a peça Assembleia das Mulheres, do Aristófanes. O ponto é que na peça, as mulheres não sabem falar direito a língua de todos, elas falam tudo da perspectiva delas. E elas tomam o poder com uma artimanha. Num dia em que era sagrado e os homens não podiam sair de casa, elas se vestiram de homens, botaram barbas falsas e foram à Assembleia, que estava vazia, para levantar a questão e aí votar todas a favor de dar o poder para as mulheres. E as leis que elas fazem nessa peça, de literalmente 2.500 anos atrás, envolvem coisas como a abolição do casamento, o fim da propriedade privada e outras ideias até hoje associadas aos movimentos femininos. Uma das leis que as mulheres passam diz que sempre que um menino quiser se deitar com uma jovenzinha e mulheres feias e velhas estiverem por perto, passando vontade, o jovem precisa antes satisfazer a todas as outras, até se deitar com aquele deseja. Em outra peça, Lisístrata, as mulheres chegam a se unir numa espécie de aliança internacional feminina em prol do pacifismo e do fim da guerra de Esparta e Atenas. Mas as semelhanças não param por aqui. A questão da legitimidade da voz da mulher tem outro fator. É que existem duas exceções à regra, dois casos em que desde aquela época a voz da mulher era ouvida, respeitada e legítima. O primeiro não é tão comum, mas existem registros de mulheres que agem como homens, ou pensam como homens, nas palavras dos antigos. E os homens as escutam normalmente, até nas assembleias. Um caso famoso é a esposa de Agamenon, Clitemnestra, que quando começa a planejar a morte do marido para tomar o trono com o seu amante, é referida nos textos em termos masculinos, até na própria linguagem. E hoje a gente vê isso em mulheres como Angela Merkel, Margaret Thatcher, Hillary Clinton, Theresa May, etc. Mulheres que falam na língua da política, a língua pública, a língua dos homens, ao invés de falar da maneira privada e pessoal, focada na própria perspectiva, em questões femininas, especialmente as relacionadas ao sexo, que são as características que os antigos atribuíam a essa fala das mulheres. E o outro caso é mais marcante ainda para nós, porque é a voz da denúncia, a voz que declara o sofrimento de uma injustiça.
mas ela é sempre a injustiça contra elas mesmas, ou contra uma classe, contra uma minoria, nunca contra o todo. Existem relatos de mulheres cristãs denunciando a injustiça que sofreram antes de serem jogadas aos leões, relatos de mães e esposas falando do sofrimento dos maridos e dos filhos. Isso não falta. É que neste campo, a mulher tem sim legitimidade. E o privado é seu reino. Elas estão sempre falando da injustiça de uma classe, não do todo. Então hoje parece ser a mesma coisa. Que na mídia em geral, por qualquer razão que seja, predomina a voz da mulher que denuncia injustiças particulares. Especialmente contra elas, especialmente relacionadas ao sexo. E também é a injustiça sofrida contra a classe de mulheres, contra os pobres, as crianças e tudo mais. Então, enquanto as mulheres acreditam estar quebrando algum padrão ao falar dessas questões de minoria, questões de mulher, questões relacionadas ao sexo, às crianças, etc., por causa do conteúdo de suas falas, elas acabam, na verdade, caindo na forma de sempre, a da denúncia da injustiça particular. Então o que elas estão fazendo é precisamente encarnar a tradição, repetir o passado. Os antigos preconceitos continuam funcionando por novos meios. Como isso acontece? Adorno e Horkheimer, na Dialética do Esclarecimento, dizem que o passado se prolonga pela destruição do passado. E que isso acontece porque o esforço de esclarecer, para entender melhor as coisas, que vai destruindo os preconceitos e tradições irracionais, uma hora acaba destruindo algum que era importante para o próprio processo de esclarecimento. Algum preconceito útil, ou até necessário. Pelo menos para ele. Um bom exemplo prático de hoje, que é meu e não deles, é como a Pitty, num programa do Morning Show, usou a palavra machismo para designar o que a Cláudia Leite sofreu quando ela foi num programa do Silvio Santos, em que ela estava com uma roupinha rosa. E ele foi vulgar com ela. Antigamente, um homem não faria aquilo com uma mulher porque era basicamente tabu falar livremente sobre essas coisas com as mulheres desconhecidas em público. Você não trazia assuntos sexuais e não falava dessas coisas. O seu avô, o seu bisavô sabiam disso. Mas agora, esses preconceitos de não fazer essas coisas com as mulheres foram destruídos. Então é preciso chamar esses caras de machistas, para designar justamente o novo comportamento problemático que surge da destruição dos tabus antigos. O progresso se converte em regresso para sobreviver. Porque como é que você vai avançar qualquer coisa enquanto os homens estiverem tratando as mulheres como selvagens? O que é legítimo é quando ela fala dela mesma, das outras mulheres, do marido ou do filho. Mas se ela tenta falar do mundo enquanto tal, ela não tem mutos para fazer isso. Ela não tem a legitimidade mitológica. E ela fala também como em Roma, assim como nos gregos, como a gente viu com o Telêmaco, falar em público não é só uma coisa de homem, é por excelência a coisa de homem. O termo com o qual se referia ao cidadão de bem, sabe esse termo? É que a gente não é bem assim, mas que existia o termo cidadão de bem para eles. O termo era vir bonus dicende peritus, que significa homem de bem, perito na fala. Ela fala que nessas histórias antigas, na maioria das vezes, as mulheres com poder são retratadas como agressoras, não como detentoras do poder. Elas são o poder ilegítimo. Quando elas tomam o poder, elas levam ao caos, à ruptura do Estado, à morte, à destruição. Ela fala nesses termos aqui, de fato são as inquestionáveis trapalhadas feitas pelas mulheres com o poder no mito grego que justificam a exclusão delas desse âmbito na vida real e justificam o papel do homem. Essa frase aqui é a mais essencial do livro pra mim. Foi aí que começou a minha percepção de como que o machismo se manifesta através do feminismo, em suma. Porque é o seguinte, imagina assim, se a gente vive na determinada cultura, que é a mesma que a cultura dos gregos, quando a imagem pública da mulher vai se formar, qualquer que seja o processo que determina a consolidação de uma imagem que consegue efetivamente representar as coisas para todo mundo, neste processo, o feminismo ele é filtrado, ele se transforma na visão da cultura ocidental da mulher. Então o que a gente vê as feministas fazendo lá, e o que a gente vê elas e esse é o problema. O que a gente vê as feministas lá fazendo é essa imagem caricatural horrível que é impossível pedir para os homens defenderem. Só que aí a defesa disso é feita de uma forma meio que nem todo mundo é assim, não é bem assim.
Não adianta, entendeu? Não adianta que você não seja assim. O ponto é que se a imagem que representa o feminismo for a imagem das trapalhadas femininas, que é exatamente o que aconteceu, cara, não tem o que fazer. Isso tá aqui no mito grego, é por essência aquilo que faz os homens se levantarem. Por último, ela fala uma coisa que eu acho importante a gente ter isso em mente. E aí ela fala assim, que tem um monte de ranking que traçam a proporção de mulheres nas assembleias legislativas nacionais. No topo, ou seja, o lugar que mais tem mulher na Assembleia Legislativa é Ruanda. Mais de 60% dos membros são mulheres. E o Reino Unido tá quase 50 posições abaixo no ranking. Ele tem mais ou menos 30% de mulheres na Assembleia. E ela fala que até o Conselho Nacional da Arábia Saudita tem uma proporção maior de mulheres que o Congresso americano. E daí ela fala o seguinte: se em alguns lugares a presença de um grande número de mulheres no parlamento significa que lá seja o lugar onde o poder não está. Que não dá pra você se deixar de fazer essa pergunta. Isso é o que ela diz. O ponto é que não adianta nada você celebrar se as mulheres estão sendo inseridas num lugar que não tem poder real. Mas não importa. Ah, mas é representatividade. Foda-se! Porque se não, é justamente isso que vai acontecer. Vão te dar só representatividade. E você vai defender isso a duras, com unhas e dentes. Como se fosse alguma coisa, que não é nada. E é assim que eu explico o que eu tô falando. As mulheres ganharam extrema representatividade. Pra fazer o quê? Pra reforçar a imagem que a cultura ocidental já tinha sobre elas e não pra desafiar essa imagem. Jamais pra desafiar essa imagem. Mas é isso, valeu por assistir até o fim. E por favor, considere entrar para o meu grupo de alunos da República do Platinho. Mais informações nos sites de doação. E o link do Apoia-se e do Patreon tá fixado no topo dos comentários ali. No comentário mais alto tá sempre fixado isso nos meus vídeos. É isso aí, galera. Falou!